E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Eu me chamo Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Pois bem, gente, hoje a gente vai ver um temazinho bem bacana, que são as células, das células ao organismo, tá bom? Porque o que gera o organismo, né? E como eu já falei em aulas anteriores, praticamente tudo é composto por células. A gente vai ver três tópicos, que são as células unicelulares e multicelulares, tá bom? Não tem nada a ver com celular não, tá bom? Níveis de organização do corpo dos multicelular, tá bom? Que são dos seres multicelulares, né? E a nossa atividade remota. Pois bem, o que são os seres unicelulares e multicelulares, né? Pois bem, os organismos unicelulares são aqueles que possuem corpo formado apenas por uma célula, tá bom? Ou seja, são um corpo que só tem um tipo de célula sendo formado ali, né? Em razão da simplicidade desses seres, acredita-se que os primeiros organismos vivos que surgiram no planeta eram unicelulares, porque são seres mais simples, né? Seres unicelulares são autossuficientes e conseguem manter todas as suas atividades como locomoção, alimentação, sem precisar de outra célula. Então são seres que eles têm, né, eles conseguem se alimentar direitinho sem necessidade de outro tipo de célula. Alguns exemplos de seres unicelulares são as bactérias, né, são seres unicelulares. Os protozoários também são seres unicelulares e algumas espécies de algas e fungos, tá bom? Esses são seres vivos, tá bom, gente? Que são unicelulares, que eles são compostos somente por um tipo de célula. E os multicelulares, como vocês já devem estar notando, são os organismos que têm mais de um tipo de célula, né? São pluricelulares, né? São várias células que compõem esse ser vivo. As células do nosso corpo, por exemplo, são mais complexas e atuam de maneira conjunta para garantir a sobrevivência de um ser, tá bom? Ou seja, nós seres humanos, nós somos multicelulares, nós somos pluricelulares e cada célula tem um papel diferente no nosso corpo. Nos organismos multicelulares, as células podem estar organizadas em tecidos, órgãos, que formam sistemas, que por fim formam o corpo do espécime. Eu estou falando de nós seres humanos, mas tem, né, outros exemplos. Por exemplo, os animais, né, que estamos aqui, né, inseridos. As plantas também são multicelulares. E também algumas espécies de algas e fungos, ou seja, algas e fungos também podem ser tanto unicelular como multicelular, tá bom? E quais são os níveis de organização desse corpo multicelular, né? Já que ele precisa de várias células. Pois bem, a epiderme, estou falando de nós, seres humanos, mas também outros animais também têm, é a camada mais superficial da pele, em contato com o ambiente. É essa pele aqui, né? Essa pele, ela é a epiderme, né? Que é a mais extrema. Ela é formada por tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Eita, nós! Mas também tem muitas células mortas aqui em cima, tá bom? Por estar em contato com o ambiente, o próprio sol, né? A função da epiderme é servir como uma barreira de proteção, lógico, né? Absorção de raios ultravioletas, né? Provenientes da radiação solar. Evitar a perda de água, então, para a água, né, se manter aqui. Promover a sensação de tato, ou seja, a gente sente, né, o tato, o pegar nas coisas por conta da pele, que é o maior órgão do sentido do ser humano, né? Porque é o que reveste todo o nosso corpo. E tem também a derme, né, que localiza-se logo abaixo da epiderme. Logo abaixo da nossa pele tem a derme, sendo responsável por suportar e nutrir a camada mais superficial da pele. Ou seja, a derme ela vem também para ajudar a epiderme. A derme é formada por tecido conjuntivo denso, sendo constituída por colágeno, né?
glicoproteínas e fibras do sistema elástico, né? É ainda formado por duas camadas, a papilar e a reticular, tá bom? A derme, ela dá sustentação à epiderme, né? Então, o que tem embaixo aqui da pele é o que dá sustentação à pele. E também fornece nutrientes e gás oxigênio, que também são fundamentais para as células epiteliais se manterem vivas. Temos aqui, né, mais ou menos como é a nossa pele, né? E essa parte aqui de cima é a epiderme, né, que é a parte mais extrema, né? E logo abaixo dela nós temos a derme. É mais ou menos como é a nossa pele, né? Aí, mas isso bem simplificado, né? Esses dois tecidos atuam em conjunto, né, na realização das funções. Então, não é que eu tenho a epiderme e a derme, não. Elas funcionam como se fosse em conjunto. Os tecidos que interagem dessa forma constituem um órgão, ou seja, os tecidos que um tem uma função e outro tem outra, mas juntos, né, eles conseguem se contribuir um com o outro, eles formam um órgão. Outro exemplo de órgão em nosso corpo é o coração. Ele é formado basicamente por dois tipos de tecido: o epitelial, o conjuntivo e o muscular, 3 no caso, né? Temos aqui o coração e tem um tecido epitelial e conjuntivo que está ali juntinho, tá bom? Temos também o tecido muscular estriado cardíaco, que é o que está mais, o que compõe mais grosso, né, o coração. E mais para dentro, novamente o tecido epitelial e conjuntivo, tá bom? O tecido epitelial e conjuntivo é porque eles estão juntos, né? Eles atuam juntos ali. Mas é praticamente o que compõe o nosso coração. Fora as artérias, entre outros, mas tecidos são esses, tá bom? O próximo nível de organização do corpo é o sistema, tá bom? A partir do momento em que as células elas formam cadeias, formam um sistema. Um sistema é formado por um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado na realização de determinadas funções. Então, o sistema ele já é vários órgãos interligados para atuar de forma junta, né? Por exemplo, o tecido ele atua sozinho, né? Já o tecido com outro tecido forma um órgão e vários órgãos vão formar um sistema. Um exemplo é o sistema cardiovascular, como a gente pode ver aí na imagem. Nós temos o coração, esse vermelhinho por toda parte são as artérias, que é o que leva o sangue, né, para todo o nosso corpo, e o que traz de volta todo esse nosso sangue que está circulando são as veias, tá bom? Então, não é que tudo é veia. O que leva o sangue para as extremidades, né, os dedos, os pés, a cabeça, é a artéria. E o que traz de volta esse sangue para o nosso coração, aí sim são as veias, tá bom? Que também atuam de forma conjunta, né, para o nosso sistema cardiovascular funcionar direitinho. E vamos à nossa atividade remota. Pois bem, primeira questão. O que são os seres unicelulares? Dê exemplos. Eu falei bem direitinho. O que são os seres multicelulares? Não tem nada a ver com celular. Multicelular é que tem multicelular. Não tem nada a ver. Terceira, o que é a epiderme, o tecido epitelial? E qual a sua função? Qual é a função dessa pele mais extrema aqui, né? O que é a derme, que é o que vem logo abaixo? E qual a sua função? O coração tem em sua estrutura 3 tipos de pele. Eu falei lá, né? Quais são eles? Esses 3 tipos de pele. Epitelial, não vou falar. O que é um sistema, né? Eu até dei exemplo de sistema cardiovascular. Não foi? Mas o que é um sistema? Qual a função do sistema cardiovascular? Para que é que eu preciso de um sistema cardiovascular? Eu acabei de falar que é um que leva sangue, o outro que traz. Vamos relembrar. Porque o coração é considerado um órgão? Essa eu não vou explicar, eu vou deixar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima aula.